Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Tânia Miele e esse é o ForenseCast. Nós estamos hoje com um convidado que vai falar sobre o tema a migração do crime organizado para o mundo cibernético. Wagner Andrade de Lucena é investigador de Polícia Civil de Sergipe, graduado em Ciências da Computação, possui especialização em redes de computadores, segurança da informação e computação forense. Atualmente é mestrando em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Sergipe e pós-graduando em Inteligência e Investigação em Fontes Abertas. Tem experiência no combate a crimes cibernéticos, com atuação na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Sergipe e no Núcleo Cibernético da Divisão de Inteligência da Polícia Civil. Também é conteudista e instrutor do curso de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça. Já trabalhou mobilizado no Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça. Participou de formações especializadas em instituições como o FBI, o Serviço Secreto Americano e a Polícia da Rússia. É coautor da obra Enfrentamento da Corrupção e Investigação Criminal Tecnológica, publicado pela editora Jus Podvin. Wagner, muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco. É uma honra tê-lo no nosso quadro de docentes, né? Poder contar, né, com a sua contribuição na formação dos nossos pós-graduandos, trazendo toda a sua experiência. E um prazer estar hoje aqui, né? A gente já vinha trabalhando, né, há alguns anos, né? Sempre online, sempre num distanciamento, e nesse momento poder tê-lo aqui, né, na nossa sede, no nosso presencial. Muito obrigada mesmo por ter aceito, né, fazer essa viagem e estar aqui conosco hoje. É uma honra para nós. Tânia, a honra é minha, eu que agradeço. Eu fico feliz em poder, de alguma forma, contribuir com esse conhecimento, com a educação. Então, a viagem, apesar de ser longa, né, mas é uma satisfação enorme estar aqui e poder contribuir, né, com esse assunto que é tão atual e tão crítico, né? E a gente vem comentando muito hoje em dia, a gente vê a sociedade falando muito sobre esse tema, que é a migração das organizações criminosas para o mundo virtual, né? A gente percebe isso, esse cenário tem mudado e a gente vem tratar sobre isso e trazer diversas situações, né? E o que na verdade ocorreu, né? O ponto-chave disso está ocorrendo hoje em dia. Então, me colocar à disposição, para mim é uma satisfação enorme poder contribuir de alguma forma. Obrigado. Nossa, muito obrigado, Wagner. Eu deixaria você fazendo uma pequena contextualização, justamente, né, desse cenário, e depois a gente pode até seguir um roteiro que foi muito bem elaborado. Eu acho que vale a pena, nesse episódio, a gente ter essa sequência técnica, porque vai trazer uma contribuição mais valorosa ainda para o nosso ouvinte, né, para aquele que nos segue no canal. Tânia, eu acho que é notório, né? Hoje em dia a gente vê nos noticiários a quantidade de golpes e situações que as pessoas vêm passando em meio cibernético, né? Saiu agora o anuário de segurança pública aqui no Brasil 2025 e já destacou como uma epidemia, né? Os crimes, né, relacionados ao mundo cibernético. Então, a gente vem percebendo isso, as instituições de segurança pública, a sociedade, as empresas privadas, o quanto de golpes e crimes vem acontecendo. O criminoso, ele vai para o ambiente onde realmente estão as pessoas, né? Onde elas migraram. E é perceptível isso. Tudo hoje está online. As transações bancárias, né? Tudo que a gente faz hoje está online, os sistemas em si. Então, com essa percepção, o criminoso ele percebeu que as pessoas estão ali dentro, é mais fácil você atrair ou fazer uma vítima ali dentro, né? Muitas das vezes não se usa violência, só usa alguma forma técnica, né? Usa tecnologia para cometer esses crimes.
A gente também percebe que, falando de banco, né, da agência bancária, tudo ficou digitalizado, o dinheiro hoje é digital, a gente raramente vê o dinheiro em papel, né? E as É, pessoas migraram as suas transações usando os aplicativos bancários. Como a gente não tem gente mais em agência bancária, né? Os assaltos a bancos, como a gente costumava ver todo dia em noticiário, diminuíram bastante, a explosão de cash, né? Então, de é forma verdade. física, diminuiu muito por conta dessa migração para os sistemas bancários. Então, é natural e até o custo para o criminoso cometer esse tipo de assalto é maior de forma física, né? Do contrário, no meio cibernético, que o custo é bem menor. Basta ter justamente, eu costumo falar, ele forma um grupo criminoso, a organização criminosa, de pessoas capacitadas para fazer isso, né? Que é um sistema bem complexo quando a gente fala de organização criminosa, das facções, enfim. E eles estão inseridos nesse meio, né? E a gente vem tratar sobre isso aqui. Como é que acontece, como é que funciona. Os números mostram isso naturalmente hoje em dia, né? As pessoas vêm percebendo. E por que vem acontecendo? Porque a gente vê que o trabalho preventivo, apesar das notícias, apesar das pessoas saberem que a quantidade de golpes já aumenta, porque as pessoas não se protegem, talvez por falta de educação digital, por falta de preocupação na segurança em usar o aplicativo, não sei, por falta de, eu acho, de um engajamento maior da segurança pública e do meio privado para isso, mas esse cenário, né, eu acredito que vem modificando um pouco, pode demorar, mas a gente vê realmente que os números só crescem, né? Talvez com o engajamento, uma responsabilidade de todos, né, nesse meio, talvez diminua esse número. Mas é isso, a gente vem trabalhando, principalmente quando a gente trata de órgãos públicos de segurança pública, existem, né, no Brasil todo, claro, delegacias especializadas, existem pessoas capacitadas, né, apesar de ser um número hoje ainda menor, referente os policiais, os servidores, né, que atuam nesse meio. Eu acho que a gente precisa ampliar mais ainda essa capacitação menor para poder atuar mesmo depois que o crime acontece, até porque é uma investigação realmente complexa. Trabalhar nesse meio, né, trabalhar investigando o crime cibernético é muito complexo. Então a gente precisa atuar de uma forma mais preventiva, né, antes que a coisa aconteça. Passou essa barreira, vem o processo de investigação. E aí a gente precisa realmente de pessoas capacitadas para poder atuar e dar à população uma resposta, né? Uma resposta que ela possa ver que realmente estão, né, trabalhando em cima do caso que ela, né, que ela foi vítima. Então ela precisa ter essa sensação, porque às vezes a vítima ela não vai nem numa delegacia registrar um boletim de ocorrência porque na cabeça dela, a sensação dela é que não vai dar em nada. E, de fato, né? Porque, como eu falo, é um crime que não vai se resolver do dia para a noite. É um crime, são crimes, né, que a gente atua nesse meio, que é complexo, demanda muito tempo, demanda de informações, demanda de pedidos, né, de ordens judiciais, e muitas das vezes o crime ele não fica restrito àquele ambiente que você está trabalhando. O estado que você está trabalhando, ele não tem fronteiras, ele ultrapassa, às vezes a vítima está num estado, o criminoso está em outro. Às Em vezes, outro país até. em outro, justamente, em outro país. Então, não é fácil, né? E aí fica essa sensação de insegurança quando se trata de meio cibernético. E aí é necessário justamente informar, capacitar, é necessário a gente comentar os golpes que vem acontecendo, orientar a população para não cair, que é o mais fácil. Mas o criminoso sempre vai estar naquele ambiente, né, onde tem uma quantidade enorme de pessoas que estão usando e pessoas que realmente estão vulneráveis. São essas pessoas que eles vão, né, atrás. E quando a gente fala de ganhos financeiros, de instituições financeiras, é isso que ele vai correr atrás. As organizações criminosas, né, sobrevivem justamente pelo ganho financeiro, óbvio, né? E esse dinheiro ele vai circulando, relacionando a outros crimes. Se você comete um crime cibernético hoje que ganha num golpe só, sei lá, 30 mil, 60 mil, 100 mil reais,
entendeu? Esse dinheiro ele é movimentado na organização criminosa na prática de outros crimes, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tráfico de armas, investe em outros cenários, né, de crimes. E esse dinheiro ele vem fácil. Quando a gente falava de explosão de caches, né, de bancos, a estrutura que ele usava para cometer aquele assalto é enorme, tem um gasto financeiro enorme com armas, com pessoas, né, com veículos, fechar uma cidade e tudo mais. Para muitas das vezes, um assalto desse não, às vezes nem supre o gasto que ele teve naquele assalto. É pouco. Já quando a gente fala de crime cibernético no meio virtual, ele encontra a vulnerabilidade, encontra pessoas que estão vulneráveis, né? E um dia ele consegue né? Então, para ele isso é rentável. Ele usa uma estrutura menor, contrata pessoas, cooptam pessoas, né, que têm uma capacidade técnica para fazer esse tipo de golpe, e aí a gente já entra numa situação de crime como serviço. Eles pegam pessoas, né, cooptam pessoas que cada um tem um perfil para cometer um golpe, um usa engenharia social, o outro cria um malware, o outro fornece uma base de dados vazadas para poder colher informações das vítimas. Então, tudo isso é um engajamento, né? E eles vão contratando e conhecendo essas pessoas. É assim que funciona. Você começou falando, né, da migração, né? O porquê da migração. Então, é legal que você falou, migrou por quê? Porque as pessoas migraram. Então, eles vão atrás. Justamente. De cara, eu já coloco aqui a questão da pandemia. Óbvio. A pandemia fez com que as pessoas migrassem, né? Perfeito. A pandemia, eu costumo dizer que foi a virada de chave, né? Não que antes da pandemia não tivesse ocorrendo os crimes em meio cibernético, óbvio, ocorria, não era tão perceptível isso. As pessoas tinham a vida normal, trabalhando, iam para a agência bancária. Tânia, eu não me lembro a última vez que eu fui para uma agência bancária. As filas eram enormes, o dinheiro circulava ali. Hoje acabou, principalmente depois da pandemia, né? Porque as pessoas ficaram isoladas. E precisou, como é que as pessoas iam se comunicar? Como é que elas iam, né, pedir seus produtos, pedir comida, né, fazer as transações que precisava bancárias? Tudo foi para o meio virtual, né? A educação em si, né, foi para o meio virtual. Todo mundo agora faz aula online, tranquilamente, em qualquer lugar do mundo, né? E isso daí fortaleceu o sistema, trouxe um benefício enorme. E toda essa migração, as pessoas, e nessa eu me incluo, são pessoas que não tinham preparo para estar nesse meio. Né? A gente está aprendendo com os erros. Justamente. Aprendendo com os golpes, né? Muitas pessoas que tinham aversão à tecnologia, a entrar na internet, preferiam ir para uma agência bancária, né, para fazer uma transação, acabaram tendo que ser forçadas a usar esses aplicativos, né, de banco, fazer pedido, fazer compras online. E aí, como elas foram forçadas, eram aversas, por exemplo, à tecnologia, são os mais vulneráveis. Por conta, vou forçar, mas não conheciam, não foi preparadas justamente para evitar, né, serem vítimas, a evitar ou fortalecer uma segurança nesse meio. Então, acabam sendo vítimas fáceis nesse ambiente. E por isso que os números, né, dos motivos desses números crescerem tanto depois da pandemia foi isso. Porque o criminoso tendo essa percepção, as organizações criminosas, porque todo mundo isolado. Quem é que eu vou assaltar na rua? Quem é que eu vou, né, buscar roubar, como a gente diz? Vai ter que pegar quem está dentro de casa. E aí eles se adequaram à realidade também, né, que se passou. E aí, não, vamos agora... E aí virou essa epidemia, essa febre de golpes que vem acontecendo na internet. E aí muitos especialistas, muitas pessoas boas vêm tratando esse assunto, vêm comentando, né, como a gente está fazendo aqui, para poder orientar as pessoas, né, os cuidados que elas devem ter nesse meio. Eu confesso que eu sou uma que evita ao máximo fazer compra online, porque eu sinto que eu tenho essa dificuldade. Uhum. Me falta percepção
de que eu tô caindo numa página que não é Não é verdadeira. verdadeira. Porque eles são muito iguais, é muito bem copiado, Uhum, né? E eles copiam marcas tradicionais. claro. Então, recentemente eu fui levada por um post que eu recebi, a questão da Usaflex, que Uhum, são os calçados linha uhum. Comfort, né? E olha, eu só não caí porque acendeu uma luzinha assim, por que que tá tão barato? Foi a única coisa que me chamou a atenção. Por que que tá tão barato? Porque eu conheço, né? Eu sigo, eu sei, é um calçado que tem um Uhum. valor diferenciado. Tá muito barato. Alguma coisa está acontecendo, mas era perfeito. Era Tânia, perfeito. Olhava, ninguém dizia que é, estava numa página que não fosse da Usaflex. pois é, Tânia. E que bom que você teve essa É. percepção, que muitos não teriam, né? Você percebeu isso e você tomou uma ação de não comprar. Eu E, cheguei até a compartilhar a informação, aham. compartilhar assim, para colega que eu sei que gosta do produto, que usa, olha, tá em promoção, tal, tal, tal. Depois eu. Depois viu que tinha alguma coisa errada. Aí, Parou porque não agiu com a emoção, né? Muitas vezes as pessoas agem com a emoção nesse ambiente e o criminoso ele usa isso, né? Ele vai usar, por exemplo, a ganância, vai usar o medo, vai usar todas as sensações ali possíveis do ser humano para ele agir com a emoção e acabar, né, de alguma forma tomando uma ação que ela vai se tornar vítima naquele momento. Então, todo ataque, todo crime que ocorre nesse meio, muitas das vezes começa justamente, né, com a ação em cima da vítima, usando engenharia social. Então, com a ação dela, aí eles aí vão dar, né, prosseguimento ao golpe por completo. Uma situação, por exemplo, hoje em dia a gente está vendo muito o crime das falsas centrais telefônicas, né? Muitas das vezes, Tânia, o criminoso nem invade o celular, nem invade o aplicativo bancário. Na verdade, ele convence a vítima por telefone a tomar uma ação. Antes, nossas ações relacionadas a transações bancárias ia direto na agência, porque muitas coisas você não conseguia fazer por um computador, por um celular, tinha que ser direto na agência. Agora não, você faz tudo por um celular. E aí eles conseguem, ligando para a vítima, né, se passando por uma agência bancária, informando, por exemplo, ó, você teve uma compra indevida, tem que fazer um procedimento, eles ligam de centrais telefônicas já preparadas, né? E eles contratam essas pessoas que falam muito bem no telefone. Parece realmente um atendente contratado, né, perfeito para isso. E detalhe, eles usam aplicações, muitas das vezes, que simulam que a ligação de fato é do banco. E às vezes quando você atende, está lá o nome do banco. Mas eles usam técnicas, né, tecnologias para aparecer isso, que é o spoof, né, que é imitar, enganar. Eles fazem isso muito bem. Então a vítima, quando vê, não tem o conhecimento necessário da tecnologia, é do banco, liga, ele já vai usar o medo, né, ali vai dizer, ó, fez uma transferência indevida, você fez uma compra indevida, a gente precisa resolver e tal, faça essas ações. E toda ação que a vítima vai fazendo, ele está lá identificando como digitar uma senha, né, como fazer uma transação. E eles conseguem, Tânia, convencer a própria vítima a fazer transferência do próprio celular dela, né, Pix e tal. Você vê o poder de convencimento. Ele não usou não infectou o celular dela com nenhum malware, né, com nenhum vírus que a gente as pessoas conhecem mais como vírus, né, mas é malware, é um arquivo malicioso. Ele não conseguiu infectar aquele celular só por uma ligação, ou ele seja, usa o usando engenharia comportamento e isso, o mesmo. comportamento é a persuasão e é forte isso. E eles têm muito isso. Eles preparam um script para fazer essa ligação. Muitas das vezes ele sabe as vítimas em potencial que vão ter a capacidade de tomar ações que eles querem. Eles têm listas de pessoas a ligarem porque sabem o poder aquisitivo, financeiro, enfim. Então, eles pegam essas pessoas. Pegam, inclusive, pessoas que a probabilidade dela cair é maior. Aí ligam. E como é que eles têm o acesso a essas listas, a esses perfis? Pronto.
Tânia, eles conseguem essas listas, é tudo um comércio do crime, né? O crime como serviço. Como eu falei, cada um tem um perfil. Uma pessoa vai ter o perfil, por exemplo, de achar uma vulnerabilidade numa base de dados, né? E aí, com essa base de dados, ele vai colher essa base de dados, ele vai vender essa base de dados isso que para eu ia outros falar, é criminosos. E ele vai comercializado realmente comercializar as isso informações. em redes sociais, né? Em contatos que eles têm, entendeu? Às vezes, pessoas são corrompidas no meio também, nas empresas, enfim, instituições, acabam também facilitando, entregando essas informações para eles, elas são cooptadas, acontece, entendeu? É a realidade. Então, eles conseguem essas informações facilmente. É preciso dizer e deixar claro que as nossas informações elas estão disponíveis em todo o meio, na internet. Mas você precisa ter a percepção e, sabendo que isso acontece, desconfiar. Porque eu não posso evitar e não vou conseguir excluir de que minhas informações estão nesse meio vazado. Mas eu sei que, por conta disso, eu posso sofrer um ataque, eu posso sofrer um golpe, aí eu vou ficar mais atento. Opa, não é assim. O banco não me liga para falar esse assunto, esse conteúdo. Eu vou fazer o seguinte: não, meu amigo, eu vou desligar, ou então ignora, desliga, vai até a agência, né? Ou então liga diretamente. Liga para a agência. Para saber, ou então, Tânia, tem muitos canais de comunicação do aplicativo do banco. Eles passam isso aí lá diretamente, falar com o atendente, você diretamente, você toma ação diretamente para não cair, perguntar, está acontecendo isso, é golpe e tal, se certificar, verificar dupla checagem, se realmente acontece, é desconfiar, porque muitas das vezes quando a gente age com emoção, naquele momento, a gente está no momento, está na rua, né, Tânia, está numa situação de pré, parece que pega nesse momento. Na hora que você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Parece, caramba, eu estava num momento de estresse ali, parece que eles escolhem o momento. Mas, na verdade, eles passam o dia fazendo isso. Se tem 20 pessoas, ele pega 5, já saiu no lucro para eles, né? E dessas 20 pessoas, 5 estão num momento que, né, estava vulnerável, estava mais vulnerável. E aí, infelizmente, vai ser vítima. Onde vai cair. Eu fiz uma anotação aqui que eu acho que vale a pena você comentar para a gente os principais tipos de crimes digitais. Alguns exemplos, né? Tânia, tem uma infinidade, tem muitos, mas assim, eu costumo dizer que os maiores crimes, né, os maiores números relacionados ao crime desse meio cibernético é o que envolve o financeiro, o dinheiro, que é onde eles correm. Claro, tem crimes que envolvem também crimes passionais, crime contra a honra em redes sociais, enfim, que é ataque psicológico. A gente também fala de crimes envolvendo crianças, né, e adolescentes em meio cibernético, que também são... Mas a maior parte dos crimes que a gente vem observando envolve o financeiro. E aí são os golpes que a gente vê comum por aí, golpes das fraudes bancárias, das falsas central telefônica, né, golpes de compra online. Muitas das vezes a gente usa as redes sociais e aí, baseado no perfil, a gente recebe aqueles links patrocinados que ficam ali diretamente e chamam a sua atenção. Eles compram aquilo, eles engajam aquilo ali para que chame a atenção do usuário, da vítima. E aí, muitas das vezes, a empresa não exclui, não percebe, e tem que ter também engajamento de saber que aquilo ali... E a vítima, observando que ali é um produto, né, que ela quer e está com preço bom, está na promoção, ela vai e clica naquele link ali. Foi o que eu fiz. Justamente. E acaba abrindo uma página falsa. Muitas das vezes de uma empresa legítima, de uma empresa verdadeira. Eu vou lá embaixo que os meninos... tem que olhar, tem que ver se tem CNPJ, se tem central de atendimento, se tem... Você vai, e tem tudo isso lá. Justamente. Né? E acaba... Eles fazem perfeitinho, né? Perfeito. E é idêntica a página, porque eles fazem um clone mesmo. Eles conseguem desenvolver isso, né? O desenvolvedor, eles contratam desenvolvedores. Eles contratam pessoas que têm justamente essa capacidade técnica de desenvolver sistemas. E eles copiam. A gente vai até entrar nisso, que é a tecnologia de ponta que eles usam para cometer crimes. Sim, e está evoluindo isso. Quais são essas ferramentas, esses métodos, né, que eles usam? E eles evoluem, e é como eu disse, a organização criminosa, ela
ele diretamente, muitas vezes, ele está no topo da hierarquia. Não é ele que faz isso, ele gerencia, ele contrata pessoas e vai cooptando pessoas com esse perfil. Ele vai cooptando pessoas que têm a capacidade técnica de desenvolver sistemas, malware, e ele compra isso. Ele dá um valor, uma porcentagem para aquele criminoso, para aquela pessoa que está né, desenvolvendo essas páginas falsas, dá uma porcentagem para ele. Então, ele vai contratando essas pessoas técnicas que, muitas das vezes, não cometem o crime diretamente, mas ele, justamente, contribuiu para todo esse sistema criminoso, né? Aí eles contratam e colocam no ar. Aí vai ter aquela pessoa que tem, justamente, o engajamento e tem o conhecimento de poder trabalhar com marketing em rede social, de, por exemplo, engajar seguidores. Tem aquela pessoa que faz esse tipo de serviço. Tem aquela pessoa que consegue enviar SMS massa. Então, e assim vai funcionando. Tudo, perceba organização que criminosa mesmo, né? Perceba que tudo que eles fazem é justamente, cada um tem um perfil, cada um ganha uma parte, só que a maior parte dele vai para a organização e vai para aquele que gerenciou tudo isso. E aí, essa percepção hoje é clara, por isso que os crimes vêm crescendo. E outra, a gente vem percebendo essas pessoas que já têm a tendência de ir para o mundo do crime, né? Eles começam a estudar mesmo, começam a passar o dia sabendo e buscando novas formas, né, de pegar as pessoas, de cometer crimes nas pessoas dentro desse ambiente. A gente até anotou aqui um ponto importante, né? Se são os mesmos criminosos que estavam no mundo físico ou se são novos que chegaram. Olha, Tânia, aqueles criminosos que estavam no mundo físico, né, muitas das vezes ou estavam presos, né, ou muitas das vezes também foi alvejado em combate, em ações da própria segurança da própria polícia, enfim. Se eles ainda estão, né, atuando nesse meio, com certeza eles tiveram essa percepção, mas eles justamente contratam pessoas para cometer esse tipo de crime, né? Que são Desconheço especializados... se esses criminosos que a gente fala do cangaço, né, do novo cangaço, enfim, que assaltavam bancos nessa área, muitos deles hoje não estão mais entre a gente, né, e estão presos, enfim. Mas eles, na verdade, se eles continuam cometendo esse tipo de ação no Brasil, justamente eles estão inseridos nas organizações criminosas, pode ter certeza que eles, né, de alguma forma, tentam, né, contratar pessoas, conhecimento, para ainda continuar. Até porque a gente já conseguiu, né, a gente tem ações, né, e prisões que a gente realizou em operações que, quando identifica, né, aquele indivíduo está cometendo crime e ele já é residente, e já é conhecido, a gente vê, pô, esse indivíduo aqui, ele era uma pessoa que cometia tráfico de drogas, assalto a banco, entendeu? Hoje ele está cometendo golpe, mas ali ele está como tipo eu imagino que ele está usando a força dele, a força dele dentro desse mundo do crime. Justamente. Né? Ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem contato, tem capilaridade com as pessoas. Isso. E ele usa isso justamente para auxiliar e administrar ali, cooptar pessoas. Alguma ação ele vai tomar. Não diretamente, talvez uma ação direta tecnicamente, sim, desenvolver site, mas ele está ali, ele sabe como gerenciar muito bem aquilo ali, porque está tudo, né? Ele vira gestor. É um sistema, isso. É um sistema ali, Tânia. Cada um faz uma parte, o dinheiro circula e esse dinheiro ele é empregado em diversos tipos de crime, até porque a estrutura de uma organização criminosa ela é complexa. Quando a gente fala de organização criminosa, a gente fala de uma estrutura complexa, hierárquica, né? Uma estrutura que tem atividades bem definidas dos indivíduos. Eu costumo destacar que ela é organizada e é bem organizada. É bem organizada, isso, justamente. E por lei ela fala de 4 ou mais indivíduos. Só que 4 ou mais numa estrutura complexa e organizada. Já a associação criminosa, que é o que acontece mais, são de 3 ou mais indivíduos, mas é quando você chama um amigo ou outro indivíduo, 3, 4, 5, para cometer o crime juntos.
ali. Não existe um líder nem nada. Eles fazem aquilo ali, depois reparte e pronto, cada um vai para o seu lugar. Isso é associação criminosa. E essas associações criminosas podem ser contratadas, terceirizadas pela organização. Sim, claro. Então, Justamente. aí já vai Isso, onde tem perfeito. algumas associações que já têm prática, já sabem como proceder, agir. e aí eles contratam, cooptam essas pessoas e vai trabalhando, né? E aí a gente vê as grandes organizações criminosas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, enfim. Vamos falar de inteligência artificial? Vamos. Porque não tem como, né, falar hoje, qualquer tema, acaba a gente tendo que pensar nos prós e os contras e todo essa conversa que vem se trazendo e repensando, e esse dilema, né, em relação à IA, né? O que ela pode nos ajudar, o que ela pode nos prejudicar. Né? Perfeito. Tânia, a inteligência artificial é uma preocupação para a gente que trabalha com crime, com investigação e tudo mais. Porém, ela não veio com esse propósito, óbvio, né? Ela veio justamente para trazer benefício para a sociedade. E claro que usada com responsabilidade, sabendo usar a inteligência artificial, é perfeito para diversas áreas de nossas vidas, do dia a dia, de produtividade e tudo, né? Tanto é que hoje as pessoas estão usando muito, e é uma realidade hoje em dia. Porém, o criminoso também ele vai usar esse tipo de tecnologia justamente em benefício, né, do que ele vai das ações dele dentro do crime. E a inteligência artificial, né, com certeza vai ajudar ele em diversas tarefas para o cometimento do crime. Apesar que muitos modelos de inteligência artificial, óbvio, são criados, né, com a política de privacidade ali, de segurança, para evitar isso. Mas eles conseguem, de alguma forma, né, usar esses modelos específicos offline e justamente criam produtos, digamos assim, criam ferramentas, né, para serem usadas nesse mundo do crime em meio cibernético. Hoje em dia, fica mais fácil, por exemplo, para um indivíduo que quer ir para esse meio, né, e que não tem um conhecimento técnico tão elevado em desenvolvimento de sistema, a ele desenvolver um sistema, uma página, né, que vai cometer golpes usando a inteligência artificial. Então, vai fazer. Antes, quando a gente orientava, né, quando a vítima, olhe, se você recebeu um e-mail, um SMS, olhe se não tem erro de português ali. E as pessoas olhavam, tem muito erro de português, isso é golpe. Evitava. Hoje em dia, não. Está usando a inteligência artificial para fazer o texto. As correções, então está perfeito. Só que a gente justamente tem que tomar esses cuidados. Porque os links que eles mandam, né, a gente tem que observar o link e saber que o endereço do seu, por exemplo, do seu banco por exemplo, o nome do banco, .com.br. Mas muitas das vezes eles mandam o nome do banco .online, .net. Então, seu banco não usa esse domínio .net, .online. Só que as pessoas veem o nome do banco ali, né, e eles conseguem camuflar muito bem isso. Você olha assim, bate, acha que é do banco e clica, acaba abrindo uma página falsa. Então, até o link que é enviado, você tem que desconfiar. Se não sabe analisar, com certeza vai ter alguém próximo, né, que vai saber identificar aquilo ali, vai dizer, ó, aqui é falso. Ou então tem sites para isso, por exemplo, siteseguro.com.br, esse site é seguro.com.br, só é procurar no Google. Coloca o link lá e esse sistema ele analisa. Então, tem diversas formas para a gente, né, evitar a ser vítima desse tipo de ações deles. Outra questão também é que vai tendo cada dia mais necessidade de conhecimento técnico, né, para essas ações. E onde que eles buscam esse conhecimento, esse preparo, esse aprendizado? Eles estão entre nós, né, eu imagino. Não, com estão certeza, ali nos nossos cursos. Com certeza. Inclusive, a gente já achou, né, em ambientes de redes sociais, de aplicativos de mensagem em grupos, eles ofertando cursos,
né, para justamente cometer golpes. A gente já viu isso. Eles, na verdade, eles formam grupos, né? Grupos, seja em redes sociais, seja em ambientes mais fechados, como aplicativo de mensagens, né? Telegram, WhatsApp. Então, ele tem esses grupos, eles trocam informações. Eles indicam justamente aonde procurar, aonde desenvolver isso. E alguns deles, inclusive, ofertam cursos para justamente cometer crime, golpes nessa área. Você vê que eles estão ganhando dinheiro até para ensinar as pessoas, os pretensos criminosos, né, futuramente, a cometer golpe nesse meio. O Wagner, me deu a sensação de que eles são um pouco tendenciosos a serem autodidatas. Sim, claro, muitos deles, justamente, muitos deles, os que são técnicos, né, os que são inteligentes e ficam nos bastidores disso tudo, são autodidatos, aprendem com a informação. Então, a informação hoje em dia está aí, né, na internet, a gente tem tudo, tem conteúdo para tudo. Então, eles buscam, né, naturalmente, eles vão buscar, e muitas das vezes gratuitas, né? Tem muita coisa gratuita na E internet e vão eles buscam isso. testando, Vão vão testando, fazendo vão aprendendo. acerto, erro. Perfeito. E, Ai, meu pai. justamente, e aí a ideia do dinheiro fácil, né? Que é o dinheiro fácil, muitas das vezes, não tem emprego, não. Né? Você não quer ter dificuldade de evoluir com aquilo que você tá aprendendo. Aí, às vezes, o dinheiro vem fácil porque ele é cooptado para ganhar aquele dinheiro e desenvolver algo específico para eles. Então, é assim que funciona. Ó, antes da gente falar dos desafios aí, né, das questões de segurança e o que você também pensa, né, como futuro nisso, eu gostaria que você nos apresentasse, vamos dizer, um catálogozinho, o golpe e como nos proteger. Né? Que os mais comuns e o que você, de que forma você nos orienta para não cair naquele golpe. Olha, Tânia, um golpe comum que a gente tem observado, que eu pensei que não, já tem tanto tempo que eles cometem esse golpe e as pessoas ainda continuam caindo, é aquele golpe do WhatsApp em que o indivíduo mantém contato com as pessoas mais próximas deles, né, com a foto dele, só que o número é diferente, pedindo dinheiro de alguma forma. Oi, pai, oi, mãe, oi, tio, oi, avô, oi, avó. Estou com um novo número. Estou com um novo número, perfeito. Meu filho aconteceu isso, bem comum. dois meses atrás. E hoje as pessoas ainda estão caindo muito. Eu pensei, como esse golpe tem muito tempo, as pessoas já tinham essa percepção, mas não. Esse golpe, muitas pessoas caem ainda. E aí, o que é que eu oriento? Né? Ele está usando a imagem do familiar, justamente ele entra em contato com as pessoas mais próximas. Por quê? Quando eu falei de base de dados vazadas, eles constroem sistemas para os criminosos para consultar. Muitos deles consultam e nesse sistema eles vão pegando os números, vão consultando lá e eles vão vendo quem é o pai, quem é a mãe, né, quem é o irmão, quem é a irmã. Ou seja, a partir desses sistemas vazados, eles vão manter contato com as pessoas mais próximas da família. Tanto é que quando eles vão manter contato, ele mantém contato com quem, geralmente? Com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Não vai, raramente, dificilmente é contato com um amigo. Aí o que é que eu oriento? Eu tinha acabado de falar a questão de uns 15 minutos com o meu filho, e eu estava até esperando uma resposta dele. Eu sabia que ele não ia responder imediatamente, mas estava meio atenta. Aí apareceu meu novo número. Falei, como assim? Acabei de falar com ele. Estou esperando ele me responder. Chega uma mensagem de que ele está com um novo número. E aí tem que desconfiar. E a primeira coisa a fazer quando receber uma ação dessa, primeiro é ignorar. E aí... Geralmente a pessoa que é vítima, ela só olha a imagem que está ali no WhatsApp. Ela não olha o número, que é diferente. Você tem que olhar o número. Eu olhei o número. Ou mudou, mas a foto... E aí depois eu perguntei como é que eu deveria fazer
Aí me falaram que tinha que fazer no denunciar, Denunciar no bloquear. WhatsApp. É, Tem uma ação do próprio WhatsApp ali, isso. tem 3 botões ali É, que é. você clica, é, e aí tem lá, denunciar. E muita gente tem que denunciar. E também Aí tem um me suporte do avisaram, eu WhatsApp, é fui bom. avisando algumas É, pessoas que se acontecesse tinha que ir lá denunciar. isso. E aí, clicando ali, naqueles pontinhos ali que tem, você pode denunciar e muita gente denunciando para poder derrubar. Ou entrar, tem um canal de suporte do WhatsApp e faz essa denúncia dizendo, ó, estão usando a minha imagem com outro número para cometer golpes. Só que vai demorar para cair aquele número. Sabe o que é mais importante? É ignorar. É você não cair na ação deles. Porque quando ele vê que ninguém ali caiu, naquele golpe, ele vai mudar a foto e vai botar de outra pessoa, até que aquele número é excluído. E aí o que é que eu oriento? Quem tem sua foto usada para cometer esse golpe, que pega em redes sociais, no próprio WhatsApp que está aberto Eles ali, pegam. eles pegam, né? Que a priori, não coloque no status do Instagram, ó, estão usando minha imagem com esse número. Ou no status do WhatsApp, estão usando minha imagem, cuidado, é golpe. Sabe por quê? Porque geralmente quem visualiza isso são os amigos, os colegas de trabalho e tal. E seu pai, que já é idoso, já tem idade avançada, Entendi. será que viu? Aí eu Entendi. falo geralmente o seguinte: mantenha contato primeiro com as pessoas mais próximas. E diga, ó pai, ó mãe, estão usando minha imagem com esse número, se ela perceber antes. E aí, cuidado, se manter contato com o senhor, com a senhora. É golpe, não caia. Sabe por que eu falo isso, Tânia? Porque teve pessoas, né, que tiveram a imagem dela usada no WhatsApp e colocou isso no Instagram. Os amigos viram, mas o pai e a mãe não viu. Eu E aí acabei, acabou caindo. Se eles tivessem colocado antes, eles não tinham eu caído. acabei agindo assim, foi de bom senso, então, É, porque eu na hora pensei, avisei o meu filho mais velho, a esposa do uhum. filho que tinha, né? Não sei se é clonado que fala, enfim. Aí avisei a noiva, né? Eu peguei assim, eu As fui. pessoas, sempre pega as É, pessoas mais próximas. Depois tudo bem, colocar no status. Mas a ação mais rápida é falar para as pessoas mais próximas. Porque como ele vai manter contato com alguém próximo, aí esse alguém, se ele perceber, ele vai ligar para você, ligar mesmo do número diretamente. Deixa eu me certificar. Se ele não é, atender na hora, espera, né? Talvez a pessoa não pôde atender na hora, mas dê uma segurada, tente enrolar ali, porque eles vão ficar lhe pressionando para mandar. E aí, como se trata de um filho, né? Aí a pessoa fica pressionando. E eu estou numa situação, mande logo e tal. Fica pressionando, a pessoa às vezes acaba mandando. E detalhe, quando ele pede o Pix, né? Ele pede o Pix no nome de terceiro. E aí é de uma outra pessoa. Aí ele fala, deposite o nome dessa pessoa, porque é quem vai receber o dinheiro da situação que eu estou passando aqui. Aí quem é essa pessoa? Ah, é homem. Até o termo eles começam a jogar. E aí a pessoa vai e deposita. Depois que deposita, Tânia, infelizmente, já muito mais era, raramente, já era. foi O embora. dinheiro é pulverizado rapidamente, até acionar, por exemplo, os mecanismos oferecidos, né, pelas instituições financeiras para ligar para o Banco Central, o MED e tal. Quando vai ver o dinheiro só tem centavos, não volta mais, infelizmente. E aí a ação é justamente essa, você evitar. É um golpe, né, que todo mundo sabe, mas que muita gente, infelizmente ainda está caindo, né? Vamos Esse é um lá. deles, Vamos mas lá. tem muito. Vamos ao outro. Olha, e também a gente vem observando muita invasão de conta de redes sociais, principalmente no Instagram, né? As pessoas costumam muito também repetir senhas, né, para tudo. E aí, quando tem uma senha de uma conta dela vazada na internet, o indivíduo que vai pegar aquela senha, ele vai justamente tentar invadir aquela conta da rede social com aquela mesma senha. Tá? Uma das ações pode ser essa. Outra ação é o uso de engenharia social, porque você está ali na rede social, está navegando, e aí você vê uma promoção de um hotel, né, de algo que chame a atenção dele, de um produto, enfim. Aí ele vai e clica. E geralmente eles usam, né, essas promoções de empresas legítimas, mas não confere, até porque tem muitos seguidores e tal, e acha que é da empresa. E aí acaba clicando e entrando em contato
para comprar aquele produto. Aí entra no site, vai abrir e tal, e ele vai dizer bem assim, ó, compre na promoção, tal, 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 ele vai comprar e vai dizer assim, para garantir que seu produto foi efetivado, forneça o código de verificação que você recebeu no seu SMS, ou no seu celular e tal. E aí, na verdade, o código de verificação é o código de verificação da conta da rede social, do Facebook, porque geralmente pede uma verificação de 2 etapas, quem faz isso, ou uma recuperação de senha. E aí a pessoa coloca o código de verificação que ela recebeu, mas não observou que era do Instagram. E aí o indivíduo invade a conta dele. Quando invade, ele vai modificar o e-mail de recuperação, ele vai modificar o número vinculado, justamente para a pessoa não recuperar mais. E, além disso, ele usa aquela conta para cometer outro crime, que é o quê? Isso que eu Se ia passar perguntar, com por que ela, objetivo ele faz, né, essa invasão? ele vai se passar por aquela pessoa, né? E aí vai chamar a atenção dos seguidores dele, dos amigos. Aí ele vai colocar lá no status dizendo, ó, eu estou vendendo esses eletrônicos, estou vendendo esse videogame, estou vendendo essa geladeira, enfim. Portanto, está na promoção, eu vou me mudar e tal. Aí as pessoas, como confiam que é ela, acha que é ela, acabam transferindo. Outra situação que acontece, que a gente vem observando muito, é relacionado a Pix. Ó, deposite 100, você ganha 1.000 em Pix. E aí ele ainda coloca um exemplo lá, já editado, dizendo, ó, eu depositei 100 e ganhei R$ 1.000. Aí as pessoas acreditam, né, que aquilo ali é verdade. Por quê? Porque está sendo transmitida justamente por uma pessoa que eles confiam, mas era de uma conta invadida. Aí pronto, também cai no golpe, vai justamente cair nessa, né, perder o dinheiro nesse sentido. É complicado você ver já apareceu para mim perfil vendendo coisas e que você conheça. Que eu achei estranho a pessoa estar vendendo. E a vítima que teve a conta invadida, ela fica desesperada, agoniada, querendo informar. E aí o ideal é pegar as pessoas que estão mais próximas ali e comunicar aos seguidores rapidamente para não cair, né? Até ela conseguir recuperar, porque o Instagram ele tem um canal justamente para recuperação dessas contas. Mas até ela recuperar, alguém já caiu. Por isso que tem que informar e tá ali. E evitar, né? Eu achei estranho. Essa pessoa está vendendo essas coisas, mas enfim, nem comentei nada, nem perguntei nada. Né? E também desconhecia esse golpe, então... Justamente. Nem me passou pela cabeça que pudesse ser isso. Esses golpes são mais comuns relacionados, mas tem uma diversidade, né? Envolvendo isso, empréstimos, páginas falsas de comércio eletrônico, tudo isso. Por exemplo, relacionado, né, a ataques diretamente às pessoas, chamar atenção para ela clicar no link, pagar um boleto acreditando ser aquilo. Tudo isso, né, envolve justamente uma vulnerabilidade que é o elo mais fraco, que são as pessoas. Quando você comentou do setor financeiro, você deu o exemplo legal do falso atendimento. Isso, da falsa já deu as dicas como nos proteger e tal. Eu acho que na lista assim dos golpes, a gente acabou não falando nada das questões dos golpes emocionais, sociais. Sim, tem muitos relacionados a, por exemplo, extorsão sexual, tanto para homem como para mulher, mas acontece muito para mulheres, né, relacionado a mulheres. E aí ele procuram e veem mulheres vulneráveis em redes sociais, né? Até porque quando você divulga algo numa rede social, você não está divulgando. Muitas das redes sociais a gente vem observando para só seu ciclo de amizade, mas você divulga para o mundo. E aí o criminoso ele está observando. Até uma música, Tânia, você bota uma música triste, uma música que remete a estar triste, ou termina um relacionamento, alguma coisa, eles percebem e vão adicionar, vão seguir. E aí esses encantadores, né, virtuais, principalmente relacionados a mulheres, vão atrair ela está num momento de vulnerabilidade, vão ganhar confiança com o tempo,
mandam fotos, vídeo, e a rede social é perfeita, né? Eles criam isso. E aí criam esse vínculo, vai para o WhatsApp e tal, muitas das vezes a vítima vai o quê? Geralmente eles exigem enviar fotos íntimas, imagens íntimas. A primeira imagem íntima que a pessoa mandar vai ficar escrava, porque ele vai usar aquilo ali agora e a situação vai reverter. Ele vai pedir dinheiro para não divulgar para as redes sociais e a vítima se encontra né, em algo sem saída, né? Tem que procurar as autoridades policiais justamente para tentar, mas ela fica sem saída, com medo, né? Sim. Pela situação, com vergonha. Muitas vezes acontece isso. A gente até falou Tem um golpe, ontem, né, que às vezes precisa alguém midiático, né, um ator, uma atriz, né, assim, de destaque, de ter coragem de ir lá, né, isso, realmente falar, para né, falar, porque para tem criar outros aquela, que ficam intimidados, né? para criar aquela repercussão, né? E aí realmente cria uma comoção nacional e todo mundo se comenta. Mas quantas pessoas, quantas vítimas, né, não estão por aí, né, sofrendo com isso, com essas situações. E aí eu falo, para homem também tem golpes relacionados, golpe da novinha, né, que atrai os homens relacionados a isso. E aí ele manda justamente situações, né, sexuais e acaba caindo em uma diversidade de golpes relacionado e fica nesse ciclo. Relacionado à criança, tem muito nesse meio. E eles usam esse aspecto psicológico que abala, não financeiramente, muitas das vezes, mas o psicológico, né, das pessoas. Nós comentamos ontem do caso da Carolina Dickmann, né? Sim, perfeito. Justamente, precisou acontecer precisou com a atriz ela global, abrir, né? Justamente para poder gerar essa comoção nacional, foi para a mídia e tal, chamou, né, a atenção das autoridades, do Congresso, para poder fazer a lei, desenvolver a lei que é a invasão de dispositivos da lei. Então, e que muitas você, situações... comentou que foi, na verdade, um notebook que foi para uma Isso, assistência técnica. Justamente. Né? Que pegou, foi divulgado, e assim, quantos, né, não já sofreram isso anteriormente? Quantos não vêm sofrendo? Então, precisa justamente disso para poder... E a gente realmente é uma responsabilidade de todos. Como é que eu vou diminuir? Se a análise, né, quantitativa, ela é importante, porque você vê os números subindo, e aí como é que eu vou mitigar, como é que eu vou diminuir esses números? Isso é importante, porque a gente tem que tomar ações que realmente, né, venham a surtir efeitos nesse meio. Aqui eu já encaixo aqui no nosso tópico, desafios das forças de segurança. Pois é. E eu costumo dizer, Tânia, que a segurança pública é o último elo ali, a última parte do que... É quando a coisa já aconteceu, né, e que a gente vem investigando. Não é a solução, somente a educação, isso. Por mais a educação, né? Seria preventivo. Saúde, né? Fortalecimento da legislação, uma legislação mais rigorosa para esse tipo de crime. Para as pessoas acreditarem que será punido. Perfeito. Então, eu preciso realmente denunciar, porque haverá punição. Perfeito. Acreditar, né? Nas políticas públicas, né? Perfeito. É desestimular esse tipo de... Como é que eu vou desestimular esse tipo de crime? E, óbvio, com a segurança pública nesse meio fortalecida de investigar e chegar. Operação nesse meio tem muitas. Se a gente for olhar no Google e buscar operação de crimes envolvendo o meio cibernético, vai aparecer uma lista enorme. Ó, Estado tal fez uma operação X para combater, pegou um grupo, uma associação criminosa que cometia fraude bancária. Só é colocar na notícia, fraude bancária. Todo dia, se brincar, tem uma operação. Mas só isso resolve, né? E para fortalecer isso, você tem todo um sistema aí envolvido para poder trazer. Não é só fazer a operação, prender e tal, se a lei, por exemplo, é branda. Se não desestimula aquela pessoa que está cometendo o crime a continuar. Porque laranja de contas, né? Que eles cooptam pessoas para criar contas bancárias, que são os laranjas, e essas pessoas
têm que ser responsabilizadas por emprestar sua conta e ganhar a porcentagem. Eles colocam em redes sociais, empreste sua conta bancária e ganhe 10%, por exemplo, do que entrar aqui. E muitos deles, precisando naquele momento de dinheiro, tal, não sabe nem para que emprestou sua conta. Eu já ouvi deles muitos, e a gente percebe mesmo, muitos nem sabem para que foi, empresta para ganhar aquele dinheiro. Claro, por trás ele sabe, não é coisa certa, porque eu não vou Sim, ganhar dinheiro fácil, sim. mas emprestam, não estão ligando mais. Essa pessoa tem que ser responsabilizada até para desestimular esse tipo de crime. Estão usando inteligência artificial para abrir contas bancárias. Então, tudo, e como é que eu vou desestimular isso? A segurança pública vai trabalhar e tem que fortalecer, óbvio, as investigações, capacitação do operador ali, com certeza tem que ter. Eu acho que a cooperação, né, entre os estados tem que ser também fortalecida, porque como o crime ele não fica envolvido somente naquele estado, e ele pega, não só o criminoso vai estar naquele estado, mas vítima de vários estados ali, precisa fortalecer essa cooperação, né? E não só estadual, mas também internacional, cooperação entre outros países para combater. Porque muitas das vezes, com empresa privada também, muitas das vezes, um site, né, a rede social, ela não está aqui no Brasil, ela está fora do Brasil. Precisa da cooperação para poder, né, você trabalhar as informações. Senão, não consegue evoluir. Cooperação internacional. Caminhando, né, a gente ficaria aqui Verdade. conversando, mas caminhando para o nosso fechamento. Você falar da tua visão de futuro, o que você pensa, aonde vai chegar, o que você imagina? Tânia, o meu desejo é que isso melhore, que diminua. Esse é meu desejo, né? Tanto é que, de uma forma mínima, eu tento contribuir justamente viajando para outros estados, né? Vindo aqui de alguma forma, capacitando os colegas, até porque eu já tenho uma formação, né, já voltada para a tecnologia. Então, capacitar essas pessoas, porque tem muitos colegas que não são da área, mas que querem aprender, então a gente tem que chegar lá e contribuir, né? Com uma contribuição mínima e que acaba aqui gerando aquele colega que você dá essa capacitação, ele passa para outras pessoas e assim vai, né? Vira uma bola de neve. Então, é trabalhar dessa forma, é ajudar, é orientar, né? Então, o meu desejo é que isso diminua, né? As autoridades, a sociedade está ciente do que está acontecendo? Está, óbvio, a gente percebe isso, mas precisa engajar, né? Ter um engajamento, ter conversas entre os órgãos, entre setores, setor público, privado, para justamente achar algum ponto, né, essencial ali, chave, para poder diminuir. Da forma que está, né, o anuário está aí, de segurança saiu, só cresceu. E como é que eu vou diminuir isso? Tomando ações. Eu penso assim, quem está se preparando, se capacitando e tentando aqui, é um tipo de crescimento. A parte do crime é um crescimento exponencial, ela vai... nós tivemos aqui conversando com o delegado, o doutor Diógenes, que é aqui de Ribeirão Preto, nos conhecemos ele como aluno aqui, nosso, do curso de criminologia, e ele veio falar sobre as questões de tráfico de drogas, que ele trabalha justamente na delegacia de entorpecentes. E ele colocou que, assim, eles fazem um pouco aqui, o outro faz muito mais, né? E a gente até chegou a falar da sensação de que está chupando gelo, né? Dá aquela gelo, coisa. isso. Então, ele fez essa colocação que, muitas vezes, quando eles conseguem, às vezes, uma pequena apreensão, eles sentem que eles fizeram mais pela comunidade, pelas pessoas que estavam envolvidas ali, até do que quando eles conseguem fazer uma grande apreensão. Porque a grande apreensão, embora, lógico que ela sai do grande para o pequeno, ela não é tão sentida no momento, assim, tão aproveitada quando é feito naquela comunidade, naquela localização.
né? As pessoas se sentem ali já protegidas. É e, visível, você vê, tem a percepção de que ajudou diretamente então aquelas ele fala pessoas que dá a ali. sensação de que ajudou É. mais. E é tão bom, Tânia, quando a gente vai justamente nesse trabalho ajudar uma vítima, não só em solucionar o caso dela, mas também orientá-la. Só essa parte de orientar, de acolhimento, né, a vítima relacionada, ela já se sente mais acolhida mesmo, né? Já fica mais tranquila e você tranquila. Então, isso já ajuda. E a gente precisa, né, como eu falei, sempre falo isso, é uma responsabilidade de todos, né? A gente espera, né, que justamente esses números diminuam com o tempo, com os trabalhos que estão sendo desenvolvendo nesse meio. Espero que a longo prazo, né, com esses trabalhos, com cada um fazendo sua parte relacionada a isso, como a gente está fazendo aqui, informando, nós educando. Nós estamos fazendo a nossa parte, justamente, né? A Volpe que atinge a gente diminua. Com a pós-graduação, está colocando conhecimento, justamente, né, para os verdade. nossos alunos. Perfeito. O ForensiCast está aqui, né, trazendo, justamente, né, capacitação está aí. Os canais que a gente tem para poder, né, contribuir, né? Perfeito, porque nós, enquanto instrutores, professores, quer justamente capacitar as pessoas, para poder, elas capacitadas também vão capacitando outras e por aí vai. Eu costumo, eu sou um eterno estudante, né? Eu nunca paro de estudar, de aprender. Uma hora eu estou ali, e uma hora eu estou ali ensinando, mas eu estou sempre me capacitando, me atualizando, vendo quais são as tendências ali relacionadas a esse tema. Então, a gente tem que sempre estar atento, e essa é a ideia. Nós acabamos, acho que, percebendo essa mudança, mudança de comportamento, e em 2023 nós formamos a primeira turma de pós em Forense Digital e Investigação Cibernética. Isso. E de lá para cá, todo ano a gente está tendo turma, e a gente percebe realmente que estão buscando, está aumentando o interesse, buscando realmente uma capacitação e mais informações, né? E que sejam duplicadores, né? Perfeito. Que saiam duplicadores. Tânia, e eu falo só para finalizar. A gente tenta, né? A demanda por profissionais nessa área só aumenta, até porque está pedindo isso, o mercado pede isso, justamente de profissionais nessa área, né? Por conta desse aumento enorme dos crimes no meio cibernético. Então, naturalmente, vai exigir profissionais, e as pessoas precisam saber a tendência para isso. Então, buscar justamente, e principalmente cursos, né, de qualidade. Muito bom, muito bom. Só tenho que agradecer, né, de ter conseguido, né, aproveitar mais, né, um tempo aqui com você, e, inclusive, já fazer convite para que volte com mais frequência. À disposição. Né? Obrigado. Nós temos outros projetos também para fazer juntos, né? Verdade. Estamos já fazendo, né? Não vou dizer o que mas em breve vocês já vão ver novos produtos. E inclusive, o livro, né? Que também está... perfeito. Né? Deve sair em breve também. E é isso, Wagner. Muito obrigada mesmo de você conseguir trazer essas informações tão importantes para todos nós. Tânia, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma honra para mim me colocar à disposição e, como eu falei, de alguma forma poder contribuir, né, trazendo esse conhecimento e fazer o bem. Né? É tão bom fazer o bem, faz tão bem fazer o bem. Naturalmente ele volta. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Convido vocês a assistirem não só este episódio, mas os demais que estão disponíveis no nosso canal do YouTube da Faculdade Volpe Miele. Obrigada.